Segunda-feira, 8 de novembro de 2021. Está começando pela Folha FM, mais um Folha no Ar, primeira edição. Muito bom dia, são 7h06 agora em Campos. Sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações desta manhã, para começar o dia aí, né, por dentro de tudo. Fique ligado, tanto aqui em 98,3, na Folha FM, uma emissora do Grupo Folha da Manhã, também em nosso streaming no Face, YouTube, no Instagram, e ainda esse programa vai daqui a pouco editado para podcast e logo mais às 17 horas tem reprise na Plena TV. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para Campos hoje tempo bom, poucas nuvens com sol, né, sem previsão de chuva, pelo menos para hoje. A máxima é de 28, a mínima é de 19 graus. Agora aqui no centro faz 23 graus. Com o Arnaldo Neto já na bancada conosco, nós vamos conversar daqui a pouco com a Marcela Toledo. Ela é secretária de Meio Ambiente de São João da Barra. Muito bom dia, Marcela, obrigado pela presença. Daqui a pouco traremos aí o seu bom dia, já e a sua participação. Vamos falar das ações aí da sua secretaria, né, no meio ambiente em São João da Barra, claro, principalmente essa abertura aí da Barra do Açu, ainda questões relacionadas ao saneamento básico e também a limpeza pública do município, além, é claro, da gente tocar num assunto que não deixa de ser um dos temas mais importantes aí, que é o avanço do mar em Atafona. Mas dentro de instantes a gente já conversa com você. No oferecimento da Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015 e com o apoio da Unicred. Destaques rapidamente aqui das manchetes deste final de semana, atualizando também aqui as informações com o portal folha1.com.br. Com baixo risco de Covid, Campos autoriza todas as escolas a receber 100% dos alunos. Está no portal e é capa também do jornal Folha da Manhã. Escolas autorizadas a receber 100% dos alunos em Campos. O secretário de Educação fala que medida não é obrigatória. Rede privada diz que decreto possibilita resgate pedagógico. Colégio Estadual suspende aulas após caso de Covid em Campos. Também está no portal Folha 1, Bernard Tavares é eleito prefeito de Carapebus com 53% dos votos. Ex-vereador derrotou Dandinho e chega ao executivo na terceira tentativa. É eleição suplementar. Mais tarde, né, como essa nova dinâmica do programa, o Arnaldo Neto vai comentar e esclarecer essa eleição e esses votos também. Mike Monteiro e Caroline Barbosa vencem prova de São Salvador. Eles ganharam a categoria Elite masculino e feminino. Criança de 5 anos é baleada no bar do próprio pai em Guarulhos. Avião que caiu com Marília Mendonça é retirado de Cachoeira para perícia. Bruno Dauaire pede a Hélio Lopes BR sem pedágio em São João da Barra e atenção à Atafona. Candidatos da OAB serão entrevistados na Folha esta semana. Sorteio definiu a ordem das participações de Cristiano Miller e Felipe Stefan. Isicenza abre inscrições para bolsas. São 10 vagas, hein? Comércio com expectativa de vendas em alta para o Natal. E TCE libera licitação de iluminação em Campos. São os destaques de hoje do portal folha1.com.br. Na Folha da Manhã, em destaque aqui, a gente já falou, a matéria principal é a questão da educação. Ainda também vem a cobertura aí, né, o adeus a Marília Mendonça, a rainha da sofrência, que morreu num acidente ainda em investigação, né, aos 26 anos. E também na capa da Folha da Manhã tem o cenário aqui, né, de Lagoa de Cima completamente
alagado ali, a água invadiu quintais das casas e chegou até a pista de acesso à localidade de Lagoa de Cima. Rios e lagoa também, né, sendo monitorados aí pela Defesa Civil. São Fidélis, vereador é caçado por candidaturas laranjas. Ih, rapaz, olha, vai dar, daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso. E também, ainda na Folha, tem aqui, ó, de Aloysio Abreu Barbosa, o artigo A Cabeça do País na mira do último tiro. STF suspende gastos do orçamento secreto. E ainda o debate aqui na Folha, da Folha FM, que está na Folha da Manhã: Lula, Bolsonaro, Moro ou Ciro? Pela ótica aqui dos seus simpatizantes nesse debate, você pode conferir também esse programa aí em podcast ou em nossas redes sociais. Bom, deixa eu trazer o bom dia da secretária de Meio Ambiente de São João da Barra. A seguir trago também o do Arnaldo e a gente começa essa entrevista de hoje falando sobre o município vizinho, sempre em destaque aqui também na Folha FM. Marcela Toledo, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no Folha no Ar e de forma virtual, como você falou, que é a maneira mais prática, eficiente e, claro, também, porque não confortável, né? Se quiser ficar de chinelo, pode, não tem problema. Muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Cláudio, bom dia, Arnaldo, bom dia aí a todos os ouvintes da Folha FM. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, me colocando sempre à disposição para a gente estar aí informando a população, para que a gente possa ter aí, né, democratizado para todos o que está sendo realizado, o que a gente está prevendo ser realizado. Estamos à disposição. Marcela, deixa eu trazer o bom dia também do Arnaldo Neto, que vem com essa importante pauta para a gente começar a semana com a Marcela Toledo. O Arnaldo, eu espero que você tenha tido um bom final de semana, né? Bom dia, seja bem-vindo aí para mais um programa e mais uma semana também. Bom dia, Nogueira, bom dia, Marcela, muito obrigado pelo convite de estar aqui junto com a gente. Antes de começar a entrevista, Nogueira, eu acho que não dá para a gente, embora a gente vai falar sobre o noticiário no final do programa, não dá para deixar de falar sobre essa morte trágica da Marília Mendonça. Eu acho que todo mundo está um pouco sentido com isso, né? Como se fosse alguém próximo da gente. Acho que não tem ninguém que não tenha sentido, por vários contextos, né? Sobretudo por ser uma jovem mãe de um filho novo, né? Tivemos um episódio semelhante em que morreu uma mãe jovem e uma criança num acidente aqui no 5º Distrito de São João da Barra, moradores do 5º Distrito de São João da Barra. Então, assim, a gente vem de um episódio recente, local, que não é uma pessoa tão conhecida, e depois acontece uma tragédia dessa. Então, assim, acho que o país inteiro sentiu, né, a cobertura da TV Globo, que queira ou não queira, ainda é a maior emissora de TV do país, né? Pode-se haver divergência de opinião como há, sobretudo em questões políticas, pelo posicionamento da emissora, mas a cobertura que a TV Globo deu ao caso dá a dimensão do que a Marília foi. E eu falava com a Aloysio na sexta-feira, quando esse trágico episódio que aconteceu, quando a gente estava fechando a capa da Folha da Manhã, eu e a Aloysio, assim, meio que sem entender a dimensão do que estava acontecendo, eu falei: Aloysio, é destaque na capa do New York Times. Eu acho que isso representa o que a Marília conseguiu em pouco tempo de vida, dentro desse contexto do sertanejo. Mas a gente comenta notícias no final do bloco. Vamos aqui com a Marcela. Um outro destaque da capa da Folha da Manhã do último sábado, Marcela, é a questão das cheias decorrentes das chuvas no feriado de finados, e a gente destaca a questão de Lagoa de Cima, que Lagoa de Cima ficou ali um pouco alagado. Mas no 5º Distrito de São João da Barra, nós tivemos muitos problemas também, sobretudo para agricultores, que tiveram suas áreas de plantação inundadas. E uma das atitudes foi abrir a barra da Lagoa do Açu. Eu queria que você comentasse para a gente o que aconteceu nesse episódio para a abertura da barra e o porquê, como que funciona essa liberação ou não por via ambiental das barras das lagoas que compõem aqui a nossa região. Arnaldo, eu queria só, antes de responder, também mencionar o nosso pesar com o falecimento do nosso amigo, né, da nossa secretária de Fazenda, Paulinho. Foi muito triste para todos nós, que também ocorreu no fim de semana, né, a Marília Mendonça, né, e o nosso Paulinho. Né, ontem foi o enterro de Paulinho, e a gente quer dar os pêsames aí também, aproveitando, com toda a prefeitura sentida,
né? Paulinho veio cometido de complicações do Covid, estava internado no nosso hospital de Covid, uma pessoa boníssima, um profissional excepcional, então a gente gostaria de estar aí ressaltando aí a nossa dor nesse momento aí também. Mas aí, voltando, né, à sua pergunta, a gente vivia, né, períodos de chuva no último mês, que antecede a esse período aí do finados, que já estava encharcando, né, que a gente chama, aumentando o nível do lençol freático, e com a forte chuva, que só foi piorando, né, no final de semana do finados, isso chegou a um limite insuportável, né? Nós tivemos o transbordamento em algumas regiões ali da Lagoa do Salgado, e elas se comunicam, né, que as lagoas se comunicam, e a gente teve grandes problemas, não só, né, avançando para as lavouras, que já foi um dano e um prejuízo enorme aos produtores, tanto produtores, né, agrícolas quanto pecuaristas. Nós temos os gados todos aí, não tendo o que comer, né, com áreas alagadas, pastagens alagadas, um grande problema. Quando a gente veio na segunda-feira, a gente teve isso piorando, né? Amanhecemos na segunda-feira com famílias desabrigadas, né? Então, essa água foi avançando para a área urbana e a gente teve que ver um abrigo provisório, assistência social mobilizando, criando um abrigo provisório lá na creche do Açu para mobilizar uma família e algumas outras famílias precisando ser deslocadas de suas casas devido ao avanço dessa água. Nesse momento, a gente que já vinha conversando, inclusive eu e a prefeita, estivemos em agosto, o secretário de Estado de Meio Ambiente, o Tiago Pampulha, solicitamos a ele a regularização, porque precisa ficar entendido, né? O INEA é o órgão ambiental estadual que define a abertura de barra, que regula esse processo dentro, né, das lagoas aqui do município e dos outros também. Então, a gente vinha, e eu estive com o presidente do INEA, pedi para que, era um clamor da população do Açu, né, da região toda, não é só do Açu, mas da região do Quinto Distrito, a abertura de barra, que dizem que fazia 12 anos que não tinha sido aberta. Então, assim, vinha de anos esse lamento da população, porém, havia esse estudo, essa definição, porque a lagoa agora, né, está dentro do Parque Estadual da Lagoa do Açu, que é uma unidade integral de conservação. Então, o impacto da abertura para a unidade integral era o que inviabilizava a abertura da barra, e o INEA ponderava não abertura ao longo dos anos. E aí a gente teve um adendo, né, que era a questão da vida das pessoas. Então, existe lei que regulamenta quando a vida das pessoas está em risco, cabe uma ação emergencial. Então, foi isso que aconteceu. Consegui falar, né, fiz um momento de WhatsApp, da vez que tive com o presidente do INEA, que é super acessível, ele me deu o seu telefone pessoal, falou, Marcela, a hora que tiver uma urgência, você pode me ligar. E aí foi isso que aconteceu, né, mandei um WhatsApp para ele de manhã, na segunda-feira, mostrei os vídeos da desmobilização da família, da casa da família, né, que estava atingida, e aí comecei a mostrar série de vídeos de aéreos que a gente tinha feito com a Defesa Civil, Careca, no dia anterior, fez várias tomadas aéreas que mostrava a tomada de água na região, né, que toda a região estava tomada, e foi o que foi decisivo para a abertura. Nesse momento que ele falou, Marcelo, eu vou te dar uma autorização ambiental emergencial, e você já pode tomar as providências para ver máquinas, para poder fazer a abertura. Foi o que a gente fez prontamente, e às 4 horas da tarde a gente já estava com máquina no local, para poder providenciar. Já estava antes com reta escavadeira, né, mas com máquina específica, escavadeira, long reach, a gente chegou lá às 4 horas da tarde. Começamos às 4 horas, fomos até às 18, aprofundando o calado da lagoa, no trecho da abertura, e aí a máquina teve um problema lá, né, mecânico. No dia seguinte, trocamos a máquina pela manhã e retomamos o trabalho, e aí no horário de maré cheia, de maré baixa, na verdade, de vazante da maré, às 16h30, nós iniciamos o processo efetivamente de abertura. E aí alcançamos o êxito na abertura e podemos ter visualizado, né, a descida das águas de forma global. Então, é importante dizer por que é tão importante a abertura da barra.
era a única maneira de diminuir o lençol freático, né, diminuir a água ali no lençol. Então, ela vai escoando a água, e eu pude perceber, eu tive ontem em várias regiões, inclusive, né, eu tive em Casumbá, eu tive em Campo de Areia, a gente vai vendo que reflete por tabela, né, o canal Quitinguta, que é outro afluente ali da região, importante, ele impacta Rua Nova, Campo da Praia, Palacete, Pipeiras, pelo canal Quitinguta, né, pela interlocução, Água Preta, Mata Escuro, Ponte, toda a região, Canzumbá, Campo de Areia, Quixaba. Então, assim, além do Açu, Azeitona, toda a região, né? Então, assim, foi muito importante. Eu estive com os produtores, e tem bairros, loteamentos novos na região ali de Mato Escuro, debaixo d'água. Então, para mim foi muito impactante. Cheguei na casa, sábado, na casa de uma família, onde você vê, né, que minhocas d'água vão subindo na parede, porque ela está rodeada por águas. E aí a gente vem fazendo um trabalho, né, exterior. Não sei se você vai me perguntar isso, eu vou falando, né, mas a abertura de barra, ela foi o ponto de partida prioritário para a gente depois fazer as demais ações. Marcela, mas assim, é porque essa questão de abertura de barra é uma coisa que é muito recorrente aqui na região, por exemplo, com a Lagoa de Gruçaí, né, e sobretudo de forma ilegal. O que determina ou não, do ponto de vista ambiental, essa abertura ou não da barra? No caso do Açu, foi essa necessidade por causa da cheia. Tem que chegar ao extremo, tem que ser uma necessidade assim? Isso prejudica ambientalmente quando se abre de forma irregular? Como que funciona? Então, na verdade, a gente precisa regulamentar isso. A gente vem discutindo isso bastante, né? Nós temos 3 barras aqui no município, a Lagoa de Gruçaí, como você comentou, a Lagoa de Iquipari e a Lagoa do Açu. O processo de oxigenação dessa água, de troca de águas ali, e também da fauna, né, do peixe entrar, do peixe sair, desse peixe que tem interlocução com as 2 lagoas, né, tanto com água salgada, a gente tem exemplos de camarão, tem exemplo de tainha, né, que é saúba, que tem interlocução, então o carapeba, que também tem no mar e tem no rio, que eles, né, robalo, que vive nas 2 águas, enfim. Quando a gente tem essa abertura, a gente tem essa possibilidade de estar ali, né, fazendo essa troca e repovoando com esses pescados a lagoa. Então, é importante que o órgão ambiental regularize. Entenda, né, a população precisa entender que não pode abrir a qualquer hora, existe período adequado, né, existe um impacto ambiental negativo enorme quando a gente faz de forma, né, não adequada, porque a gente perde muita água, a gente saliniza muito, e a vida ali daqueles peixes que só vivem em água doce causa um impacto e a mortandade desses peixes. Então, nós temos a tilápia, que até sobrevive com uma água saloba, mas também não é tão salgada, a traíra. Nós temos diversos peixes, né, sairu, outros peixes que não sobrevivem com água salgada. Então, a gente precisa identificar o ponto correto de abertura, precisamos entender, né, o período de desova, o período onde o peixe está crescendo, você não pode jogar isso de qualquer maneira, e não pode ser a toda hora. Então, a gente precisa, e é uma coisa que a gente vem discutindo, e se Deus quiser agora, com esse episódio, a gente vai conseguir tratar disso de forma mais objetiva e prioritária junto ao INEA, a necessidade de criar-se um calendário oficial de abertura. O problema de Gruçaí é um caso muito complexo, né? Porque Gruçaí, diferente da Lagoa do Açu, que não tem essa povoação no entorno, essas casas, essas residências, a Lagoa de Iquipari também não, Gruçaí é um problema, porque com a construção irregular na beira da lagoa, as pessoas foram aterrando a lagoa ao longo dos anos, né? E hoje, o que a gente considera, né, faixa marginal de proteção, área alagadiça do entorno da lagoa, que é comum, né? A lagoa tem um período de baixa, né, o período das secas, agosto, julho, que é o período onde a gente não tem muitas águas, que ela baixa o nível. E depois o período das chuvas, onde ela tem o direito, deveria ter o direito, de alcançar as suas cheias e fazer o transbordamento nas áreas alagadiças, que hoje não tem mais, porque as pessoas na área, no período de seca, as pessoas foram aterrando e as pessoas foram construindo na área. Aí, quando chega o período de cheia, essas áreas são ocupadas, diminuindo ali, né, o calado de abastecimento, né, o pulmão de abastecimento da lagoa. Então, a Lagoa de Gruçaí sofre muito, né, e é um problema muito sério que vai ter que ser enfrentado. Existem várias ações do Ministério Público pedindo demarcação, várias ações
pedindo para que se haja a desocupação, não se faça a desocupação, mas é uma questão muito polêmica, né? O INEA, inclusive, vem discutindo essa questão, né, por conta de áreas consolidadas de ocupação. Desculpa, perdão aqui, ele não quer parar não, hein? Desculpa. Valeu. Entrou um áudio aqui que eu não consegui segurar. Obrigado, desculpa. Então, eu vou falando. Então, assim, é um nosso desafio agora, sabe, Arnaldo? E a gente vai trabalhar para a gente poder definir esses parâmetros. A Lagoa de Gruçaí precisa de uma ação bem complexa. E a gente está aí, né, querendo, desejando fazer um cordão sanitário ao redor da lagoa, mas você vai falar de saneamento básico, depois a gente comenta sobre isso. Né? Mas hoje, realmente, é uma coisa que precisa ser definida, precisa publicizar essa informação para que as pessoas não venham a estar aí fazendo, né, abertura irregular. A Lagoa do Açu é muito difícil de abrir, sabe? Não foi uma ação fácil. Os moradores tentaram inúmeras vezes ao longo desses 12 anos fazer isso de forma manual, só que não é possível, né? Pelo menos agora, nesse contexto, antigamente até que era, só que hoje não mais. Então, foi possível porque a gente usou máquina pesada para abrir. Então, precisa ser regulamentado. Peço desculpas aí, Marcela. Desculpas, tá, Arnaldo? Vazou o áudio aqui, meu celular estava com... Eu estou aqui também que o som não ajuda muito. É moto, é caminhão, é tudo que está passando aqui no momento que eu estou em Atafona hoje. Participando daqui de Atafona, mas Marcela, essa questão da abertura da Barra, na última sessão da Câmara, na quarta-feira, na terça-feira foi feriado, na quarta, teve uma moção de aplausos a você e a toda a equipe da Secretaria, e o pessoal também, os vereadores também, que a gente está acostumado com eles, né, que a gente acaba falando de forma informal, mas os vereadores também destacaram a participação do governo estadual e de deputados nessa interlocução junto ao INEA. Como que foi essa articulação junto a você dessa questão estadual, tanto de deputados quanto o secretário, o presidente do INEA, você mesmo destacou que é acessível, que você tem contato direto com ele, mas deputados participaram dessa articulação, falaram com você, como foi essa questão política no entorno disso? Então, Arnaldo, eu ouvi bastante isso, né, durante a ação, principalmente na segunda-feira, quando a gente estava debaixo d'água, né, da chuva, lá na Barra do Açu. E o que eu falo é o seguinte: ao longo desses 12 anos, diversos foram os deputados que tentaram, junto ao INEA, autorização e solicitação para a abertura da Barra, durante esses 12 anos. Especificamente no dia, e tiveram a negativa do órgão ambiental. Não só os próprios deputados, como diversos outros moradores, grupo de moradores, projetos, né, ligados aí a PEAs da Petrobras, que eu vim acompanhando, que sensibilizados aos pescadores, começaram a mobilizar a própria colônia de pesca. Ao longo desses 12 anos, muitas ações, inclusive dos deputados, né, federais, estaduais, foram, né, tentado abrir a Barra, e não foram bem sucedidos nessa tentativa. Na ação de segunda-feira, especificamente, inclusive, o presidente, quando eu estive lá em julho, falando com o presidente Felipe, ele falou: Marcela, eu estou sendo bastante cobrado para fazer essa definição de data de abertura, de permissão de abertura, e eu preciso resolver isso em julho. Acredito eu que essa pressão que ele venha recebendo seja uma pressão propriamente dos deputados, né, já que é a esfera estadual, eu imagino. Só que na ação de segunda-feira, a tratativa foi específica entre o órgão ambiental municipal, na minha pessoa, e o ofício enviado na pessoa da prefeita, Carla Machado, né, ao órgão ambiental, e o presidente. Então, assim, não houve, na segunda-feira, nenhuma interlocução política. Foi uma questão técnica, ambiental, de órgão ambiental para ambiental, do municipal para o estadual. Então, a gente precisa, né, somado, o presidente poderia estar sensibilizado, estava, ciente da situação, estava, não só por mim, mas como essa pressão, porque eu vim falando para você que desde julho ele estava sofrendo, porque em junho nós tivemos chuvas pesadíssimas, né? Lá no dia dos namorados, por ali no dia 12, foi o dia que o povo estava tentando, né, a população do Açu, com pás, enxadas, abrir. Naquele período houve uma pressão forte dos deputados
para que houvesse abertura. Então, assim, eu costumo dizer que Andorinha sozinha não faz verão. Eu acho que todo mundo teve uma contribuição, todo mundo tentou ajudar, todo mundo tentou intervir. Na segunda, especificamente, a Secretaria de Meio Ambiente e a Prefeitura de São João da Barra. Ao longo dos anos, diversos atores. Agora, essa questão ali, por exemplo, da Barra do Açu hoje, você falou que tem que se pensar em um calendário, essa questão de abertura regular de barra, mas hoje ali, como que vai funcionar? Vai ficar aberto até quando? Já tem um planejamento de que vai acontecer ali? Então, as barras normalmente fecham sozinhas, né? Normalmente, a própria dinâmica da maré, a própria dinâmica do vento, inclusive, quando começamos a abrir a barra, era um vento nordeste, favorável à abertura. Quando a gente terminou de abrir, o vento já tinha virado para sul, e não é favorável. Juntando a lua nova, que traz uma maré alta, isso traz um risco enorme do fechamento antes mesmo que a gente consiga escoar toda a água. Então, o nosso grande desafio hoje é trazer as águas todas, né, que estão nos campos, né, para poder trazer efetividade com a abertura. A gente conseguiu, né, no âmbito local, a efetividade, mas a gente precisa trazer no âmbito regional. Então, a gente trabalhou sábado, trabalhou domingo, tudo para tentar, de fato, conduzir a água, abrindo os caminhos d'água, abrindo as valas de conexão, que são fechadas, né? O nosso solo é arenoso. Então, por mais que se tenha caminhos d'água ali, o gado andando, ele vai fechando esses caminhos naturalmente, né? E a erosão também, né? Na verdade, o solo é muito arenoso, ele dissipa muito facilmente, então ele vai fechando as valas. Então, a gente está abrindo, a gente está com a população, com os moradores, pedindo licença, né? Para poder entrar nas propriedades, a gente está limpando e conduzindo a água para o caminho que é a Lagoa do Açu. Então, assim, a Lagoa do Salgado comunica com a do Açu, então a gente traz para a Lagoa do Salgado, que vai passar para o Açu, para que a gente consiga. Graças ao trabalho que nós fizemos dentro da lagoa, encontrando o canal, e aí agradecer aos moradores. Teve um morador, né, lá do Açu, que um senhorzinho, né, de 80 anos, que foi comigo no sábado, me explicar exatamente aonde era o canal. Então, assim, a gente não faz nada sozinho, voltando a falar. Né? A gente conseguiu sucesso porque foi uma ação muito integrada com os moradores. Ele foi lá, com boa vontade, pescador entrou no canal onde ele dizia que entrava para saber a condução correta do aprofundamento, porque ao longo do tempo as pessoas fizeram pesqueiro e acabaram compactando o solo ali na entrada da lagoa. Então, essa ação do homem acabou atrapalhando a dinâmica. E se a gente não tivesse uma escavadeira long reach lá para fazer, né, para tirar esses entulhos todos que as pessoas colocaram dentro da lagoa, pedra, pau, madeira, saco de areia, isso não teria sido possível. Então, a lagoa se mantém aberta porque a gente conseguiu aprofundar o calado dentro da lagoa. Então, ela está conseguindo enfrentar ali, né, a maré alta, a gente está enfrentando a maré de lua nova e está enfrentando o vento sul, que eu estou contando para o vento sul acabar, ele só acaba dia 15 de novembro, semana que vem, só na terça-feira que a gente tem vento nordeste. Então, eu estou aí, nessa luta, né? Estamos todos. Nós estamos falando muito do extremo sul do município. Já para fazer um gancho, Nogueira, já estamos estourados nesse bloco, né? E tem perguntas de ouvintes que a gente vai estar repassando no próximo bloco. Uhum. Mas só eu vou ser do extremo sul para o extremo norte, onde eu estou aqui no Pontal. Nós vivemos aqui, está falando aí mais a Foz do Paraíba, porque fechou a Foz do Paraíba aqui, e nenhuma ação para tentar essa abertura por máquina foi feita. O que muda, o que é diferente nessa ação das lagoas para a questão da Foz aqui no Pontal de Atafona? Então, o que acontece em Atafona é muito diferente. Nós temos uma lagoa costeira, uma barra com troca ali. O que acontece no Rio é um rio federal e uma foz deltaica, né, que ela se fechou naturalmente. O ato de fechar a barra numa lagoa costeira, o ato ela está fechada e abrir de forma esporádica. Então, mas a função dela é estar fechada. O que aconteceu é que uma foz deltaica, que nós tínhamos 2 braços, né, um para São Francisco e um para São João da Barra, naturalmente se fechou. E isso tem toda uma explicação pelo ocorrido, né? Que vai principalmente com a perda de vazão do Rio Paraíba do Sul. Então, eu não tenho como intervir numa perda de vazão
onde ele perde forças, eu e ali abrir. Porque, na verdade, o rio está dizendo que ele não consegue sustentar 2 braços, ele consegue sustentar um braço só. Quem está dizendo isso é o Rio Paraíba, naturalmente. Então, eu não posso forçar o rio, que só tem força por um braço, ele sustentar 2. Porque se eu forçar ele a sustentar 2, ele não sustenta nenhum. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente faz assim, não, vamos dragar, por que o município não bota uma draga ali, não abre a foz? Não é assim. Não sou eu que mando no rio, não é o município, não é o governo, ninguém. Quem manda no rio é ele mesmo. Então, assim, ele respondeu dessa maneira à perda de vazão. E isso acontece, e aí a gente pode falar de erosão costeira, de perda de vazão, mas isso acontece porque desde lá, né, de 70 anos atrás, houve desvio do Rio Paraíba. Quando começou essa história toda, né? Desvio do Rio Paraíba para o Guandu. E aí a gente tem grandes problemas. Primeiro, a captação em São Paulo, que é enorme, e dessa captação do que sobra de água do Rio Paraíba, 2/3 fica no Guandu. Vem 1/3 para o que a gente chama de braço de Santa Cecília. 1/3 do que sobra dessa água vem para cá. Só que aí a gente precisa imaginar que ao longo do tempo, desses 70 anos, a gente tem um aumento da população desses grandes centros urbanos e a demanda por água nesses grandes centros, que vem trazendo um problema de fato para Foz. Então, o rio, e aí eu vou me restringir, não consegue sustentar o volume d'água que ele recebe hoje, não consegue sustentar os 2 braços. E aí a gente tem o problema, né, que aí vamos falar de água, que é saneamento básico, você vai falar em outro tema, mas que é a questão da intrusão salina, que a gente chega no ponto de captação da SEDAI aqui em São João da Barra e não consegue captar, né? Mas aí eu vou falar disso em saneamento básico, porque água é saneamento básico também. Perfeito. Bom, são 7h37. Não sei se respondi, Arnaldo, a questão. Arnaldo? Sobre o braço. Sim, Nogueira, vamos lá, Nogueira, nós estamos com o microfone fechado aqui. Deixa eu abrir aqui, então. Perfeito. Não, respondeu, Arnaldo? Ela te respondeu? Sim. Beleza. Então vamos fazer o seguinte, são 7h38, a gente faz uma pausa rápida aqui, secretária, você que também nos acompanha, e na volta a gente continua conversando. Tem a questão do canal do Quitinguta também, que me parece que precisa de... E, aliás, como todos os canais aqui de Campos, né, que precisam aí da limpeza, precisam de um trabalho muito sério. Aliás, a Asflucan que vem fazendo esse trabalho aqui em Campos, né, quase que independente, claro, com controle do INEA, como disse a secretária, mas de forma independente e comprou uma long hit, porque se depender do INEA, a coisa fica muito, muito, muito complicada aqui nos canais de Campos. Bom, isso que você está aí, rapidinho, Cláudio. Sim. Canal Quitinguta. Ontem o meu serviço no 5º Distrito foi percorrer Canal Quitinguta. Você quer me responder no próximo bloco, por favor? Posso responder, pode ser? Pode. Então tá. Começa com o Canal Quitinguta. Perfeito. 7h38 em Campos, a gente faz um rápido intervalo, então, num oferecimento de Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015 e apoio da Unicred.